Vamos lá com o Fábio Ebert. Aqui é o seguinte, de acordo com a ideia do problema, ele diz que você pega o tamanho do sapato, depois multiplica por 5, e aí você continua fazendo essas operações aí. A próxima, depois da multiplicação por 5, é somar 50, depois multiplicar 20, depois somar 1013, e depois você subtrair ao ano do seu nascimento. A ideia propõe que o primeiro dígito do resultado final lhe deu o tamanho do sapato e que o segundo e terceiro dígitos dê a idade referente a você. Uma coisa que deve ser dita é o seguinte: observe que a estrutura do resultado final nos dá o número de 3 algarismos, o que é um pouco confuso, um pouco estranho no nosso entendimento, uma vez que na maioria das pessoas adultas que conseguem fazer esse tipo de cálculo, o tamanho do sapato geralmente é maior que 2 números, maior que um dígito, no caso 2. Isso me fez remeter ao fato de que, embora esse cálculo esteja correto, como nós vamos ver na demonstração, calçados com um dígito apenas de numeração dentro do sistema americano, sistema de lá dos Estados Unidos, de numeração de calçados. Embora essa prova apresentada na mesma estrutura que você mostrou lá no problema, dê também correto, também deu o resultado correto, mas eu quis fazer de acordo com a demonstração no formato original, que é considerando o tamanho do sapato como sendo apenas um número, certo? Então vou explicar aqui passo a passo, veja só. Bom, parte 1, né? Seja x o tamanho do sapato, considerando, como expliquei agora, o sistema americano de medida, já explicado no post que eu disse a você. Eu já tinha provado ele no formato brasileiro mesmo, no formato América Sulista, se é que pode ser chamado assim, de numeração de calçado, e também no europeu. Bom, só uma diferença. Se fosse a diferença do calçado americano para o calçado europeu, como eu disse a você, o calçado americano tem apenas um dígito, portanto chamei ele de x. No caso se eu fosse fazer no formato aqui de baixo, e no Brasil seria XY, o seu calçado, certo? Tem esses parênteses aqui que não serve para nada. Mas apenas você não vai usar XY. Dentro da formatação da prova, você teria que dizer que esse XY seria igual a 10x mais Y. Certo? Porque se você calçasse, por exemplo, 42, você teria no caso que seu calçado era 10 vezes 4, que x é 4, na segunda posição aqui, ó, x4, y2. Então aqui no caso seria 10 vezes 4 mais 2. Tranquilo? Se você fizer a formatação da demonstração com o número do seu calçado nesse formato, também você encontra a resposta correta. Certo? Mas adotei a soma, vendo o x aqui, para ser original com o problema inicial, certo? Então, seja x o comprimento do seu pé, também conhecido como tamanho do seu sapato. Parte 2, o problema pede para que você multiplique por 5, então 5 vezes x me dá 5x. Continuando a prova, você tem aqui na parte 3, você deve somar mais 50 a esse número, então 5x mais 50. Só um adendo. Como são dois números, o algarismo das dezenas do seu número do tamanho do pé, se você fosse fazer essa prova de acordo com o sistema brasileiro de calçados, se é que pode fazer assim, o algarismo das dezenas tem que ser multiplicado por 10 para que dê a estrutura correta aqui da resposta. 10 vezes 4, 40, com 2, 42. Isso aqui também se generaliza para números com 3 algarismos. No caso, o terceiro teria 100 vezes o seu valor, né? Porque o nosso sistema de numeração é um sistema decimal. Ou seja, cada posição do número é multiplicado por um fator de 10. Continuando. Parte 4, o problema pede para que você multiplique o número do seu sapato por 20, o tamanho do seu sapato por 20. Então, entre parênteses, porque você vai multiplicar tanto o 5x quanto o 50, certo? Que esses dois fazem parte do tamanho do seu pé. Se você não colocar o parênteses, você está multiplicando apenas por 5x, o que é mentira, porque o seu 5x não é apenas o tamanho do seu calçado, é 5x mais 50, ok?
Então, fazendo as multiplicações, a propriedade distributiva diz que você deve pegar esse número de fora e multiplicar pelos dois que estão dentro, tá? Então, 20 vezes 5x, 100x, mais 20 vezes 50, 1000. Parte 5 pede para que você some o valor de 1013. Por que o problema pede para que você some, na realidade, o ano que a gente está? Esse problema só vai dar certo se você considerar o ano que a gente está, 2013. Esse problema deve ter sido feito em 2013. Mais para frente eu explico o porquê. Então, 1000, 100x mais 1000, que é o seu calçado, mais 1013 vai me dar 2013. Tranquilo? Ok. Parte 6, ele pede para que você subtraia o ano do nascimento. Subtrair o ano do nascimento. Então, por exemplo, se você tem, por acaso, 20 anos, vocês devem concordar comigo que a sua idade é 2013 menos, o ano que você nasceu, quer dizer, 2013 menos 20, que daria 1993, correto? Então, o ano do nascimento de forma geral é 2013 menos 10Z mais W, onde Z e W representam outros algarismos quaisquer que representam a minha idade. O pensamento disso é análogo ao raciocínio do tamanho do sapato, considerando o sistema brasileiro. Se o seu tamanho de sapato tiver dois números, voltando aqui, deve ser 10x mais y, onde x representa um valor e y outro. Aqui o raciocínio é o mesmo, como a sua idade provavelmente é o número de dois algarismos, 10z mais w. Usei letras diferentes porque esses valores aqui de z e w não precisam ser necessariamente os mesmos de x e y. Tranquilo? Então você coloca aqui z e w, z pode ser igual a x, w pode ser igual a y, mas nada lhe prova isso. Portanto, para fins de demonstração, você coloca duas letras distintas de x e y, que você já usou para representar o tamanho do seu sapato. Então, z, y, c, w, a, b, sei lá, você escolhe. Pronto, então subtraindo, você tem a expressão anterior, 100x mais 2013, menos seu ano de nascimento. 2013 menos 10z mais w. Fazendo as operações de jogo de sinal, fica 100x mais 2013 menos 2013 mais 10z mais w. Aqui agora eu vou justificar por que esse problema foi feito em 2013. Se você usasse 2014 para somar o ano que nós estamos, ou para fazer a subtração do seu ano de nascimento, se você usasse aqui 2014 e não em 13, eu não iria eliminar esse 2013 que está aqui embaixo. Ia ficar no final um resultado mais um, que aí iria prejudicar a estrutura do problema. Portanto, eu admiti que o problema originalmente foi criado em 2013, para que chegasse na parte 5, eu precisasse somar 1013 e não 1014. Obviamente, com essa explicação, você já entende que se você fizer o problema esse ano, você vai somar não 1013, mas 1014. E aqui, ano de nascimento, em vez de ser 2013, também, analogamente, você vai dizer que é 2014. Ok? Bom, fazendo as operações, 2013, menos 2013, mais 10z, mais w. Sem x aqui na frente, tá? Observe que 2013 em módulo é o mesmo valor, porém em sinal são valores distintos, você pode eliminar, cancelar, e aí você vem até aqui, que é o resultado final. 100x mais 10z mais w. Lembre-se de que o x representa o tamanho do seu sapato, z e w são os algarismos representantes do seu pé, ou da sua idade, né? Lembra que a gente chamou isso 10z mais w, lembra que a gente chamou 10z mais w de tamanho do seu sapato, de sua idade, e que x a gente chamou do tamanho do seu pé. Tranquilo? Então, observem que o x, como é multiplicado por 100, ocupa a posição das centenas, 10z ocupa, o z ocupa a posição das dezenas, porque é multiplicado por 10, e o w representa o número das unidades, porque ele é apenas um número solto multiplicado por 1, que todo número localizado na posição das unidades é multiplicado por um fator de 1. Então, 100x, você observa, o primeiro dígito, que foi dito anteriormente, é o tamanho do sapato, como a gente observou. Segundo e terceiro dígitos, a sua idade, como queríamos demonstrar. Então, está aí a prova toda feita.
Espero que tenha entendido.